Olá, hoje eu vou ler um conto de um autor húngaro chamado Dezső Köztalany. O nome do conto se chama O Fim do Mundo. Começa assim. Você costuma sonhar com o fim do mundo? Perguntou-me Cornelius T. Então você também costuma? Eu, em média 5 ou 6 vezes por ano, acabo com o mundo nos meus sonhos. Aniquilo o globo terrestre, que nem aquelas bolotas de areia ou barro que eu modelava quando criança às margens do lago e depois com uma régua cortava em 2 partes, impiedosamente. Parece que necessitamos disso. Nessas ocasiões, levamos a cabo uma maravilhosa e feliz destruição. De repente, todos somem, e tudo, inclusive nós. Mas não só nós dois, mas toda a humanidade abraçada. Anciões e bebês, leões e pulgas, guindastes, termômetros, canhões e toucas de bigode. Acredite, há nisso algo de reconfortante. O gênero de morte mais indolor é quando nada e ninguém fica depois de nós. Não temos a quem invejar. Até o futuro, que poderia nos recordar, desmorona conosco, junto com o nosso amigo jornalista, que poderia escrever um artigo choroso sobre nós, abraçando nosso cadáver como uma afável malícia. Lembro-me de muitos desses sonhos de fim de mundo. Houve tenebrosos, com todas as trevas do inferno. Houve luminosos, com todas as luzes do paraíso, com raios cruzando os céus e esplendorosas rosas luminosas. Houve biblicamente sérios e solenes. Houve teatrais e impressionantes, como o final de uma obra de Wagner, onde cornetas rugiam e trombetas berravam. Houve rápidos e terríveis, quando o mundo foi torrado em instantes pela cauda de fogo de um cometa, como num curto-circuito interestelar qualquer. E eu mergulhei no espaço sideral de cabeça para baixo, cabelos esvoaçantes, esticando minhas pernas que coçavam voluptuosamente e deslizava. Voava durante longos anos-luz sem chegar ao meu destino. Este fim de mundo, que sonhei por último, se diferencia dos outros por ter sido lento. Durou muito, foi detalhado e tão plausível como um bom conto que coloca o inacreditável e o sobrenatural dentro de molduras cotidianas, entre fatos e dados, e é justamente por isso que se torna aceitável, realmente emocionante. Quer que eu conte? Aconteceu então, meu amigo, que numa tarde de verão, lá pelas 6h30, eu passeava pela Avenida Erzsébet. Justamente queria entrar num café para escrever um rápido artigo sobre teatro, quando eu percebi que na calçada, grupos mais ou menos grandes se juntavam e as pessoas, com os pescoços esticados, olhavam alarmadas para um ponto no céu, a leste. Apontavam para lá, murmuravam algo, mas ainda muito baixo, e eu não podia ouvir o que era. Conhecia essas aglomerações de peste. Uma criança perdia o seu balão, olhavam enquanto caía sobre os telhados, ou olhavam um estranho avião estrangeiro, ou um saco de papel estufado com ar que dançava para lá e para cá com o vento, ou simplesmente olhavam nada, apenas por zombaria, procurando pegar os trouxas. Eu nem me importei com eles, mas adiante eu vi o que eles viam, e então os meus dedos gelaram de pavor, e meus pés criaram raízes. O que eles olhavam? Algo totalmente insignificante, um pequeno ponto de luz no canto leste do céu, azul pálido, como a lamparina dos quartos de hospital, nada maior do que isso. Mas me expressei mal. Mal percebi e já estava maior, muito mais incandescente, do tamanho do meu punho, e brilhava como uma lâmpada de arco voltaico. Aproximava-se a olhos vistos. Por enquanto se fazia silêncio, como diante de decisivas mudanças políticas, quando a vida e a morte estão em jogo e as forcas miram o céu. Mas no instante seguinte, a multidão começou a berrar. Gritava para o céu, com os braços abertos, na cega desorientação procurava refugiar-se nos portões, ou corria para a rua, em uma mobilização geral, uma revolução mundial, a inimaginável desordem de uma greve reinava em toda parte. Os bondes pararam. A guarda montada surgiu num galope altivo,
espadas desembainhadas, mas em pouco tempo eles também se misturaram à multidão aterrorizada, desfazendo-se de suas espadas. As sirenes dos carros dos bombeiros e dos soldados urravam, buzinando a catástrofe, mas totalmente sem destino, porque nem eles sabiam que deveria ser apagado ou protegido e contra quem estavam lutando. Alguém percebeu que um pó azul muito fino, de composição química desconhecida, caía sobre seus cabelos, e seu rosto, mãos, testa também ficavam azuis, como aquele corpo desconhecido que agora já ardia como um enorme prato no firmamento. Com isso, a agitação chegou ao auge. Todos olhavam pasmados seus rostos azuis nos seus espelhos de bolso. O sol se pôs, mas o calor não cessava, até aumentava. Queríamos telefonar para alguém, mas não sabíamos para quem. As cabines telefônicas foram todas tomadas de assalto. Todas as linhas estavam ocupadas. A própria central também estava ocupada. Procurava entrar em contato com o universo para receber instruções, mas em vão. Alto-falantes berrantes alertavam a população para que mantivesse calma. Finalmente apareceram nas manchetes dos jornais as primeiras informações, flutuando em branco como gaivotas na tempestade. Silêncio! Ordem! Berravam os jornais, apoiando-se na sua antiga respeitabilidade, mas se perdendo na agitação sem poder dar outros conselhos para seus leitores, apenas sugerindo que saciassem sua sede com água mineral e, além disso, quitassem suas assinaturas em atraso, porque o jornal, mesmo sob essas condições, ainda é o melhor presente, o mais confiável dos amigos e a mais nobre das diversões. Farmacêuticos charlatões que durante toda uma vida não haviam conseguido vender suas mixordiosas fórmulas, mas cateavam nas ruas vendendo seus calmantes contra a peste e fim do mundo, e faziam os crédulos tomar seus laxantes, vomitórios e tônicos capilares encalhados. Às 9 da noite, através do rádio, o diretor do Observatório de Greenwich fez um pronunciamento à humanidade. Procurou dar às suas palavras uma certa dignidade serena, revestindo-as com um verniz científico, mas a cada uma se notava que ele, que tem o endereço de toda a estrela ordeira do firmamento, que está habilitado a ter uma moradia e a ficha de trajetória de todos os cometas vadios de vida pregressa, inúmeras vezes flagrados, nem suspeita quem seja este aventureiro azul e ardente, este monstro celeste que visita a Terra sem ter feito nenhum anúncio preliminar e que ameaça a todos nós com o fim. Não se podia manter o perigo em segredo. À meia-noite, um cientista de Paris, sem maiores rodeios, fez saber ao mundo que sua última hora havia chegado e que se o corpo celeste continuasse a se aproximar nesse ritmo, e como não existia nada que provasse o contrário, então dentro de 3 dias toda a vida desapareceria. E o melhor a fazer seria todos nós prepararmos para a sublime morte em uníssono. Esta sua opinião, mais tarde verificada e ratificada por um astrônomo americano através de cálculos precisos, foi publicada sucintamente pelos jornais em edição extraordinária. Confesso que, nesse ponto, eu já estava achando essa história extremamente maçante. O destino da humanidade não me interessava mais, nem o meu próprio destino. E cansado, extenuado, arrastei-me para casa. Decidi que em casa ficaria cara a cara com a realidade. Nem precisei acender a luz. Uma luz azul afiada invadiu o meu escritório, como na Gruta Azul de Capri, sobre o mais brilhante sol. Durante horas caminhei para cima e para baixo com as mãos para trás. Não sabia o que fazer, nem vontade de escrever tinha. Para quem e para quê? Deveria deixar um testamento? Também seria algo imbecil. Preferi beber. Tinha um licor de cacau holandês que recebera de um admirador excêntrico, totalmente imprevisível. Sempre procurara ser econômico com a bebida, porque era cara, rara e saborosa. Para mim, uma verdadeira ambrosia. Hoje em dia, realmente inadquirível. De gole em gole, bebia por inteiro. Isto acendeu uma luz no meu cérebro. Fiquei com vontade de comer. Desde meus últimos exames,
Meus médicos me haviam proibido as comidas pesadas, condimentadas. Cortei um pedaço de salame de 3 dedos de espessura, assim do jeito que eu gosto, e dei-lhe uma ávida dentada, pouco me importando com quaisquer consequências. Comecei a me sentir ótimo. A única coisa que me atrapalhava era, na minha frente, na parede do meu escritório, a pintura futurista intitulada Composição, piscando para mim. Fora presenteado com ela por Pepe Welly, que conseguia unir com sucesso a falta de talento à demência. Odiava esses borrões no fundo da alma, mas até agora ficara sem jeito de jogar fora. Pepe Welly, uma vez por mês, por pretextos os mais diversos, me visitava para espionar se o seu quadro ainda estava pendurado. Agora, com o meu canivete, retalhei o quadro. O ar se purificava. Depois de terminadas as questões físicas, passei para as espirituais. Escrevi 2 cartas. A primeira para Katika, que durante uma vida acreditou que eu a amasse. Comuniquei-lhe que absolutamente não a amava e nunca a amara. Rompi com ela, nunca mais queria vê-la. A segunda escrevi para Viola, de quem fui afastado por mãos ímpias. Confessei-lhe que só a ela amava. Jurei-lhe fidelidade para os próximos 3 dias, o que para nós significava vida e eternidade. Isto me tranquilizou. Resolvi mais uma coisa. Você sabe que há 2 anos recebi um adiantamento de um editor patife para escrever um livro de 20 laudas sobre um político palerma qualquer, que deveria ser retratado como a maior mente e personalidade deste século. Este adiantamento, desde então, retumbava com enorme peso dentro de mim. Todas as vezes que abria minha caneta, lembrava-me desse político palerma e da tarefa aceita, mas sempre adiada, e minha alma se paralisava, não conseguia trabalhar. Eu, como você bem sabe, nunca devolvi um adiantamento. Nem nas minhas mais agudas loucuras faria tal ato. Talvez nem nos meus sonhos. Mas, agora que sonhei com o fim do mundo, eu o fiz. De pronto, devolvi o adiantamento de 1000 pengues ao editor patife através de um mensageiro expresso e recomendei-lhe que, se fosse necessário, o acordasse. Ai, como eu fiquei aliviado. Não tenho mais que viver, portanto posso viver. Não tenho mais que escrever, portanto posso escrever de novo. Comecei a viver, meu amigo, de imediato, com a doce viola na minha alma. E também comecei a escrever sem me importar que não existiriam mais leitores, honorários e glórias. Só escrevia diante da estrela fatal cada vez maior, no calor infernal, incessantemente e feliz, até a madrugada. E fiquei embriagado pela alegria, pelo meu futuro de 3 dias e pelo meu trabalho. Agora, note bem, só aquele que está totalmente preparado para a morte é que pode viver. E nós, tolos, morremos, porque só nos preparamos para a vida e queremos viver a todo custo. A ordem que você vê ao seu redor, na verdade, é desordem. E a desordem é a verdadeira ordem. E o fim do mundo, no fundo, é o começo do mundo. É isto que eu queria comunicar a você.